Saudações cartográficas, aqui é o Douglas do Papo de Cartógrafo. Hoje eu estou aqui para comentar e analisar o experimento realizado pelo engenheiro geomensor Javier Marín. O vídeo do experimento vai estar na descrição. O Javier é um engenheiro chileno e ele trabalhou a questão do horizonte utilizando um equipamento topográfico chamado seção total. A pergunta que o Javier quis responder com esse experimento é: o horizonte físico está na altura dos olhos? Por essa imagem, eu tendo a acreditar que sim. Olhando, a impressão que eu tenho é que realmente o horizonte está na altura dos meus olhos. Mas será que isso não é uma ilusão de ótica? Em razão da perspectiva? Então vamos analisar o experimento. O equipamento utilizado pelo Javier é uma seção total Trimble M3 com precisão angular de 5 segundos. O local do experimento foi no Lago Calafquén, na Playa Pucura, no Chile. Mas antes de falar sobre o experimento, eu quero falar um pouco sobre a forma como nós lemos o ângulo vertical ou zenital. Então, o zenit está na cabeça do observador, é os 0 graus, e a leitura é feita de cima para baixo e vai aumentando até o horizonte do observador, que é 90 graus, e no nadir, que seria os pés do observador, que é 180 graus, e assim se dá o giro completo de 360. Aqui o esquema mostrado num equipamento semelhante, mas uma seção total. O zenit é 0 graus acima do equipamento. O horizonte do instrumento a 90 graus. O Javier ele fez duas observações, uma a 90 graus, 0 minutos, 8 segundos, que é bem próximo do que seria o horizonte do observador, que é essa observação aí que ele fez. Então você pode ver que o horizonte do instrumento ele está acima do horizonte físico. O horizonte do instrumento seriam nossos olhos, né? Então já está provado que o horizonte físico não está na altura dos olhos do observador. Ele fez uma segunda observação a 90 graus, 4 minutos, 52 segundos, onde ele mirou no horizonte físico e aí registrou esse ângulo aí, vertical. Então, está provado que a Terra é esférica. Concorda comigo? Não. Vamos analisar melhor isso aí, antes de dar um veredito. Vamos fazer um comparativo entre a Terra real e a Terra imaginária. Terra plana. Então, se a Terra for plana, o horizonte do instrumento será uma linha paralela à superfície da água, que é o horizonte físico. Concorda? Então isso quer dizer que aquela altura, aquela diferença que existe entre o horizonte do instrumento e o horizonte físico é uma altura de 1,52 metros, que é igual à altura do instrumento. Isso é óbvio, certo? Mas será que isso também acontece na Terra esférica, na Terra real? Então é isso aí, ó. Essa diferença de altura aí tem que ser, numa terra plana, 1,52 metros. E qualquer outro número numa terra esférica também pode ser 1,52, certo? Agora a gente vai verificar se é isso aí mesmo. Então, aqui está o esquema do que foi feito lá. Ele fez a leitura, né? Primeiro ele fez a leitura do horizonte do instrumento, depois ele fez uma leitura mirando no horizonte físico, que deu 90 graus, 4 minutos, 52 segundos. Aí o que eu fiz aqui foi extrair o ângulo alfa, que é o ângulo entre o horizonte do instrumento e o horizonte físico, que é de 0 graus, 4 minutos, 52 segundos. E eu quero calcular a distância entre o observador e esse horizonte físico. Eu quero saber a que distância o horizonte está do observador. Para isso, trigonometria plana. Então, a tangente do ângulo alfa é o cateto oposto sobre
sobre o cateto adjacente. O cateto oposto é o ângulo, é a altura do instrumento, e o cateto adjacente é a distância. Fazendo os cálculos, eu cheguei no valor de 1073,7064 metros. Arredondando, 1073 metros, certo? Mas onde é que está o horizonte? Essa pergunta. Isso aqui é uma imagem do Google Street View, que é semelhante à imagem do vídeo lá do Javier. E eu estimo que o horizonte físico ele esteja entre aquele morro à esquerda ali, aquela ponta do morro, ou na ilha lá. Em algum ponto nessa região está ali a linha do horizonte. Eu só não sei aonde. Certo? Então o que eu fiz? Eu fui para o Google Earth para ver, partindo lá do ponto onde está o observador, onde é que fica aproximadamente essa distância de 1073 metros. Você pode ver pela imagem que está bem distante lá da ponta do morro, né? E a que distância está esse morro aí do observador? Ele está a aproximadamente 5.077 metros. A ilha está a aproximadamente 9.282 metros de distância do observador. Essas distâncias foram calculadas em cima do software Google Earth, que é um software geodésico, trabalha com um elipsoide. Então essa medida é sobre o elipsoide, embora os terraplanistas afirmem que essas medidas são feitas sobre o plano. Mas de qualquer forma, tanto eles quanto eu concordamos que essas medidas estão bem próximas da realidade. Então agora, fazendo a mesma análise na Terra real. Ocorre que a Terra é esférica, então ela tem uma curvatura, certo? E uma coisa que eu verifico bastante nos vídeos dos terraplanistas, que existe um erro conceitual bem grosseiro deles, quando eles imaginam a curvatura da Terra, eles imaginam que a água ela faz uma montanha na frente deles. Não é isso que acontece. Para qualquer observador em qualquer ponto da Terra, a Terra sempre vai fazer uma curva para baixo, né? A curvatura é para baixo na frente do observador. Não importa para que lado o observador vai girar, se ele estiver virado para norte, para leste, para oeste, para sul, não importa a direção que o observador esteja olhando, a Terra sempre fará uma curva para baixo. Então a minha dúvida é, com base naquelas distâncias que eu estimo que esteja o horizonte físico, qual é a altura entre o horizonte do instrumento e o horizonte físico? Então, usando os mesmos dados da observação do Javier, mais os dados de distância que eu extraí do Google Earth, eu fiz os cálculos. Então, o desnível entre o horizonte do instrumento e o horizonte físico é de 7,18 metros, caso a linha do horizonte esteja aproximadamente a 5.077 metros de distância do observador. E o desnível entre o local em que está o observador, entre a superfície física do observador e a superfície física que foi feita a leitura, é de aproximadamente 5,66 metros. Agora, considerando uma distância entre a linha do horizonte e o observador de aproximadamente 9.282 metros, temos que o desnível entre o horizonte do instrumento e o horizonte físico é de 13,14 metros aproximadamente, e o desnível entre a superfície onde está o observador e a que foi feita a leitura do horizonte é de 11,62 metros. Então, para mim está claro que a Terra real venceu, né? A observação foi feita,
fizemos os cálculos, analisamos, verificamos que a distância calculada numa terra plana não bate com a realidade. Entre a imagem que nós temos olhando para o horizonte no Street View ou no vídeo do Javier, o horizonte está muito além de 1073 metros, está bem além disso, no mínimo 5 vezes mais distante, e existe claramente uma queda na linha do horizonte em relação ao observador. Qualquer dúvida, espero ter explicado de forma fácil, tenha ficado bem fácil de entender o procedimento aqui. Mas qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar nos comentários que eu vou explicar. Um grande abraço.